Opa, agora que eu vi que você curtiu e chegou aqui nesse corte, mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Você está perdendo uma grande oportunidade de curtir tudo sobre o mundo pet, porque aqui no Pode Latir a cachorrada vira uma verdadeira conversa. E aí eu acho que uma grande virada, que foi coisas pra mim que mudaram o meu jogo, foi quando eu decidi aplicar adestramento e comportamento, mas não como os adestradores normais ou naturais faziam, que era treinar os cães. Então o meu foco sempre foi treinar pessoas e não os cães, né? Foi quando a gente vai descobrindo que treinar cachorro fica bom na sua mão, na mão de quem está treinando e não necessariamente na mão de quem gostaria que ficasse, né? Dos donos ali. E donos, tutores, pais ou mães, seja lá os nomes quais eles utilizem, eles falem de si. E aí, essa foi uma das viradas de jogo e talvez a virada maior do meu jogo foi quando eu fui convidado para ir para o online. Quando eu fui convidado para ir para o online, tudo só deu certo, obviamente, porque eu já tinha essa visão de treinar pessoas e não de treinar cães, né? Imagina a gente gravar um curso online para um cachorro assistir, não ia ter como, não ia dar certo. Cuidado que vai ter gente que vai falar que tem como. Então. Desde que provem o contrário, então vamos falar assim, né? E aí foi assim que as coisas aconteceram, né? Foi assim que as coisas... foi aí que eu dei o boom maior, foi quando eu caí pra internet e aí tudo foi só crescendo, né? Desde atendimento, quanto mentoria, aí a gente criou o Manual do Cão, que é o curso online que eu tenho ainda hoje, e dentro desse curso foi se ramificando, foi criando várias outras coisas, aí a gente fez coisas para adestradores, coisas para... nossa, tem tanta coisa aqui que a gente criou e desenvolveu que eu acho que é só o começo também. Eu tenho um pouco... Estou um pouco inserida no tudo que você foi criando ao longo desse tempo, porque eu entrei através do Manual do Cão, né, para adestradores. Foi quando eu me formei, depois a gente foi para mentoria, aí nos conhecemos pessoalmente. Hoje a gente é sócio no Passeio para Profissional, né, que é o nosso time de dog walkers. E o que mais a gente queria entrar aqui no detalhe é o quanto o dono, inserido na rotina de fato do cachorro, pode mudar o jogo. E em que momento o dono ele precisa vestir a camisa de que ele é dono, de que ele não vai terceirizar esse serviço e que vai fazer de fato a diferença para ele, no sentido assim, cara, se eu não botar a mão no meu cachorro, eu não vou mudar ele. Ou só vai ficar bom no dia que o adestrador estiver aqui mexendo nele, porque na hora que o Rafa dá as costas, esse cachorro vai lá e faz tudo de errado de novo. É muito essa pegada de, além do adestramento, né, ensinar cachorro e ensinar dono a ser dono de cachorro mesmo. Pegando esse lado, onde entra a Tríade, que é a tua escola hoje aí em São Paulo? Tá, vamos lá. Então, o primeiro ponto é como que a gente vai levar essa conscientização que o dono ele tem que botar a mão. Eu acho que ela vem muito básica de quando a gente leva o método para dentro da casa do cliente. Primeira coisa, o cara comprou um produto online, cara, ele sabe que se ele não fizer, ele não vai ter resultado. Não adianta ele assistir e falar, vou teletransportar o meu conhecimento para dentro do cachorro. Não vai ter resultado, isso é muito óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Então não adianta, tá bom? Se você só comprar um online e não aplicar no seu cachorro, não vai ter resultado. Quando a gente vai para o presencial, e aí a gente vai formando, né, e vai entendendo, conforme... uma das coisas que eu bato muito na tecla que eu falo eu vou trocando a roda conforme o carro tá andando. E a gente vai entendendo o cliente conforme as coisas vão acontecendo. Então uma das coisas que fez a gente mudar a nossa forma de trabalho foi quando eu chegava na casa dos clientes com os clientes em casa. Então eu parei de fazer atendimentos sem os clientes. Então, se você não tá em casa, eu não vou. Por que você não vem? Porque não adianta eu treinar o seu cachorro, vai ficar bom na minha mão, não vai ficar bom na sua. Você tem que aprender a treinar seu cachorro. Eu até posso ir aí, você vai ver eu treinando, e aí durante os outros dias da semana você vai treinar. E aí foi quando a gente começou a mudar até os sistemas de pacote a ser vendidos. Então a gente vendia antes pacotes de pelo menos 2 vezes, sendo 2 ou 3 vezes, né? Então, geralmente, se fossem 3 vezes, era segunda, quarta e sexta, e se fossem 2 vezes, era terça e quinta. E aí, a gente ficava nessa necessidade da gente ter que treinar o cão.
A gente, quando eu falo eu e o time, eu e a equipe. E aí, sentando, entendendo e vendo como é que estava aquilo acontecendo, que o cachorro naturalmente estava funcionando muito mais na mão do time, do Rafa, do que do próprio dono, a gente mudou a venda de pacotes. Então, hoje a gente faz a venda do pacote semanalmente. Então, ele acontece uma vez por semana e o dono tem que fazer acontecer durante aquela semana até o outro, então suponhamos, até o próximo atendimento. Se ele não fizer, ele não vai ter resultado, ele vai estar pagando pela mesma aula 2 vezes. Então eu vou lá e vou ter que dar a mesma aula de novo. E aí, quando isso dói no bolso do dono, ele começa a se coçar, né? Que a gente fala, cara, tem que fazer acontecer. Ou então ele para. E aí, quando ele para, o mercado é muito grande, né? Então vai ter gente que não vai ter jeito, o cara não vai fazer de qualquer jeito. Mas eu não vou ser aquele cara que eu vou ficar mentindo pra ele que não, vai dar certo, uma hora o seu cachorro vai aprender. Eu não vou ser, eu vou falar a verdade e eu vou falar, cara, infelizmente pro meu sistema de trabalho, você não é um cliente pra mim. Você tem que contratar um adestrador que vem treinar seu cachorro, e a gente não faz isso, o meu time não faz isso. Eu não tenho esse sistema de trabalho. O meu sistema de trabalho é muito educacional, então é educar você a como você deve lidar com o seu cachorro. Então você lidando com o seu cachorro dessa forma, você vai ter esses resultados. Eu vi que você curtiu esse corte e agora só falta você seguir a gente para estar acompanhando muito mais sobre tudo que a gente vai falar aqui da vida dos pets.